queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar-se, meus amados. Muito obrigado pela recepção. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor Elias Longo, da irmã Cida, pela confiança de me passarem aqui o púlpito para eu estar ministrando a palavra de Deus e dando início a uma campanha. Deus seja louvado por isso. Feliz em rever vários dos nossos amigos aqui. Eu cheguei aqui dia 7 de julho de 1998. Com 27 anos, tinha cabelo ainda, bem mais magro, totalmente imaturo em relação ao ministério, que eu congregava no Ipiranga, na Assembleia de Deus do Ipiranga, e eu era pianista do coral. E quem tinha me ensinado música era a irmã Zenaide, que também já dorme no Senhor e que esteve aqui comigo há alguns anos servindo a Deus. Deus fez um movimento muito especial, que de trás deste instrumento, lá na Catedral Nacional da Independência, a Assembleia de Deus do Ipiranga, como era frisado e é ainda em São Paulo, o Senhor me tirou de trás deste instrumento. Eu cheguei aqui em julho, em novembro eu fui consagrado a evangelista, quebrando vários protocolos, Deus usando o pastor anterior. Louvado seja o nome do Senhor por isso, que o Senhor possa abençoar ricamente o pastor Elias, bem como o pastor Ivaldo, todos os demais que estão nesta nova etapa aqui, que o Senhor possa fazer prosperar o trabalho. Eu estou hospedado bem longe, que a Beth Félix precisou de um carro um pouco mais potente para me trazer, né? Eu estou aqui com o pastor Carlos e com a irmã Sueli, amo de coração, são meus pais aqui, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, lá no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o tema da campanha. Eu vou abrir um parênteses aqui. Como nós estamos em transmissão, vou mandar um beijo para minha esposa, para minhas meninas, que estão lá em Santo André, cultuando conosco. Se eu estou aqui depois do Senhor, eu devo muito a Eliane. Muito. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa. Amém, queridos? Vamos lá. Marcos 7, dos versos 31 a 37, que dizem assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém. Nós estamos situados aqui num momento muito interessante da vida do nosso mestre durante a sua jornada de milagres aqui. Tiro e Sidom não eram cidades que estavam determinadas para Jesus passar pelas mesmas, porque não faziam parte do projeto e do propósito passar pelas mesmas para, diríamos, até evangelizar. Porém, era necessário que Jesus passasse naquele momento pelaquela região ali. E pessoas aproveitariam a oportunidade para desfrutar de milagres que ele poderia fazer. Então nós estamos diante de um cenário de milagres do nosso Jesus. Anterior a isso,
ele tinha dado vitória à mulher sírio-fenícia, se nós dermos uma olhada nos versículos anteriores. Agora, um homem seria alcançado pela fidelidade do Senhor. Deus muda trajetos para que nós sejamos alcançados com vitórias. Então nós não podemos entrar em processo de subestimação ou de desespero por acharmos que não somos, num determinado instante, alvos do nosso mestre, ou por até achar que as coisas estão demorando muito. Jesus vai mudar a rota para te achar. Jesus vai mudar a rota para te achar, para também você ser alcançado por Ele. O que acontece agora aqui? Nós estamos lemos que havia alguém surdo e a sua surdez causava um outro problema, que era a dificuldade de falar, de verbalizar o que ele estava pensando e conversar, manter um diálogo correto. Então, um problema causando um outro e constrangendo este rapaz. Este rapaz também não nos consta aqui que ele procurou Jesus, mas ele foi ajudado por pessoas que também se incomodavam com a sua necessidade. Aí nós podemos deduzir que ele era amado por estes homens que o conduziram a Jesus. Quando a necessidade do meu irmão não comove o meu coração a ajudá-lo, intercedendo, motivando, encaminhando ele a direções que são práticas e objetivas para ele alcançar o milagre, porque eu também estou acreditando nisso, eu preciso rever o meu conjunto de valores e de conceitos. Porque a tua vitória é minha e a minha vitória é tua. Nós somos corpo. Somos corpo. Então todos estamos reunidos aqui em busca de uma grande vitória. E o Senhor nos dará esta vitória, sim. Mas eu preciso também estar incomodado em ajudar o meu irmão. E aqui nós temos um grande exemplo. Isto me chamou a atenção quando eu estava meditando agora há pouco. Um grande exemplo. O rapaz tinha 2 problemas impossíveis, difíceis. Ele estava inserido num momento de milagres, mas ele precisava de alguém para auxiliá-lo. Eu também preciso ser humilde o suficiente para reconhecer que preciso de ajuda. Que outros são mais corajosos, ou têm mais experiência, ou a fé está mais ativada naquele determinado momento. Não posso me esconder ou criar barreiras ou até preconceitos. O rapaz, ele aceitou a proposta de ser conduzido a Jesus. Aí também nós imaginamos que Jesus vai chegar e num passe de mágica, do jeito que queremos, vai realizar um milagre por nós. Não foi isso que aconteceu. Jesus dá ouvido aos intercessores, aqueles que chegaram com o rapaz diante dele pedindo um milagre. Sim, mas o Senhor retira o mesmo do meio da multidão. Há instantes que nós viveremos que são bem particulares. Eles gerarão experiências, eles nos trarão renovação. Jesus não estava também preocupado em realizar um milagre e acirrar aquela multidão a fazer um cortejo de gratidão. Não, ele agiria de uma maneira discreta, porém objetiva, para dar vitória àquele moço. Outra coisa que nós vemos aqui, Deus me mostra um movimento sobre a sua cabeça esta noite aqui. O Senhor está fazendo um movimento no seu emocional hoje. Deus está curando o seu emocional.
Você tem atravessado alguns momentos difíceis e está procurando se reencontrar dentro de si mesma, vivendo no limite de uma possibilidade depressiva, melancólica e com algumas dificuldades de ordem emocional. Estas dificuldades de ordem emocional, elas mexeram no teu metabolismo, elas facilitaram o ganho de peso, elas fazem cabelo cair, unha ficar fraca, pele extremamente ressecada e elas causam irritabilidade do nada. E você olha no espelho e se sente desfocada. Nós não servimos um Deus que expõe. Se sente desfocada, mas a mão de Deus chegou hoje no encontro contigo. E o Senhor vai realizar um movimento especial no teu coração, nas tuas emoções. Ele vai te curar porque Ele é um endócrino, porque a sua condição de endocrinologia é psicossomática, o problema emocional. Vai te devolver sono tranquilo, vai tirar dores no corpo e o nome dEle vai ser glorificado na tua história. Então eu digo, saia daqui vitoriosa no nome de Jesus Cristo. Amém. Canta e dá graça. Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o Senhor Jeová. Aleluia. A nossa condição de vida, ela não define de maneira alguma o nosso futuro. E quando temos amigos verdadeiros, e na angústia é que nascem os melhores, né? Em todo tempo ama o teu amigo, mas na angústia nasce o amigo irmão, que ele vai sentir aquela dor que nós sentimos e vai apresentar-se diante de Deus de uma forma contundente, porque ele quer nos ver felizes. Então não use os teus problemas como recurso de vitimismo. Não se exclua da multidão ou da sociedade pelas dificuldades que está passando. Inclua-se. O rapaz também incluiu-se no meio da multidão. E ele aceitou a proposta dos amigos de chegar-se a Jesus Cristo. Só que eu estava dizendo que nós aguardamos os milagres de Deus, as formas de Deus trabalhar por nós, e nós idealizamos as mesmas. E o Senhor faz um milagre, sim. Mas em algum momento nós traçamos a trajetória para Deus agir. E não aceitamos as possíveis modificações que Ele possa trazer na trajetória. Jesus chama o rapaz de uma maneira reservada, para operar um milagre e cumprir o desejo, primeiro do coração dos amigos, que foram os que levaram ele até Jesus. Preste bem atenção. E depois trazer a ele uma vida nova. Nunca mais ele viveria preso àquelas duas condições que ele tinha: a surdez e a dificuldade de se verbalizar. Jesus chama o rapaz de forma reservada. Nós estamos, talvez, em algumas centenas aqui. Sim. Mas o Senhor sabe distinguir a necessidade específica de cada um de nós aqui, irmãos. Ele sabe, distingue e pode resolver o problema. Até Jesus, num instante crucial, em que ele, onipotente, onipresente, onisciente como era, eu tenho certeza que ele sentia já a angústia e a aflição dos pregos nas mãos, nos pés, porque ele sabia do projeto de Deus de levá-lo à cruz. E glória a Deus por isso, porque foi isso que nos trouxe a salvação e a oportunidade de estarmos aqui. Mas a Bíblia nos diz que Jesus disse assim: olha, eu sei que o Senhor pode passar de mim este cálice, todavia eu prefiro que seja feita a tua vontade. O Senhor estava naquele momento com Pedro, Tiago e João, grandes amigos, importantes na vida do Mestre, que viram o Senhor realizar milagres da ressurreição. E os outros discípulos não tiveram este privilégio. Mas agora era a hora de Jesus e Deus.
o momento aqui também era único. Era Jesus e o surdo e gago. Então o Senhor reservou um espaço no meio da multidão para um contato mais íntimo e para a realização do milagre. Eu estava dizendo que Deus distingue todos nós aqui individualmente. E olha, Paulo diz que o Senhor geme por nós com gemidos inexprimíveis. Então tem certas coisas que nem eu sei como devorar. Nem eu sei o que estou vivendo mesmo por dentro. Porque a angústia, a aflição rouba a exatidão dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos. Uma pessoa angustiada, ela fica perdida por completo no núcleo que estiver. Então nós não sabemos verdadeiramente nem mesmo orar. Mas o Senhor, ao chamar aquele rapaz de uma forma reservada, Ele dá a oportunidade do moço ter uma íntima aproximação a Ele, e que uma marca seria feita ali. Entre todos, Deus está distinguindo um por um de nós e nos convidando a um reservado. Ele sabe a verdadeira necessidade do irmão. Ele sabe a verdadeira necessidade que trouxemos aqui. E vai à origem da mesma. E pode contrariar os nossos objetivos, ou até os objetivos de quem nos trouxe até Ele. Porque agora os irmãos que tinham levado o surdo e gago diante dele não estariam tão próximo para ver aquela conversa mais íntima de Jesus com ele. Mas eles seriam participantes daquele momento. Era comum estas atitudes naquela época de Jesus. Jesus então cospe e, como acabamos de ver, põe os dedos nos ouvidos e na língua do rapaz e dá uma ordem. Levanta os olhos ao céu, suspira, porque ele faria então um clamor, algo intenso. E diz, Efatá, no hebraico, abre-te. Imediatamente abriram-se os ouvidos e a prisão da língua do rapaz se desfez, foi liberto. E falava perfeitamente, porque agora ouviria e poderia expressar o que estava mesmo dentro do coração, porque a boca fala do que o coração estiver cheio. Imaginem a situação daquele moço até aquele instante. A dificuldade de socialização, os complexos de inferioridade que isto provoca, os medos, as angústias, a dependência. Ele foi ou não foi dependente até o momento de alguém levá-lo a Jesus? Você pode se formar em medicina, você pode se formar em engenharia, você pode se formar em contabilidade, administração, você pode se formar. Você pode até ganhar alguns trocadinhos bem pequenininhos, que isto vai te render. Mas a mão de Deus tem um negócio contigo. E é do altar que vai vir o teu sustento. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua história. Você é um milagre. A mão de Deus está estendida sobre as funções do teu estômago esta noite aqui. Você é extremamente ansioso e tem uma predisposição a problemas de ordem digestiva, estomacal. A mão de Deus está estendida para te curar agora. O Senhor também está fazendo um rebuliço na circulação do teu sangue. Eu me dirijo a um menino novo,
Esse menino eu acho que eu peguei no colo. Eu me dirijo a um menino novo que está com alguns distúrbios de ordem circulatória e neurológica. A mão de Deus se estende e o Senhor manda eu dizer a você que Ele tem pressa em realizar um projeto de ordem espiritual e que no tempo do próximo ano Ele já vai colocar uma grande sinalização disso e o nome dele será glorificado. Então tudo que você escolher profissionalmente também servirá à casa do Senhor, mas é daqui que vem o teu sustento para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Irmã, você está com um vestido ou uma blusa estampada de listras branca com fundo preto ou azul marinho. Eu quero que a irmã, por favor, levante a mão. Isto, a irmã. Deus está estendendo as mãos dele esta noite aqui e está fazendo um milagre na tua saúde. A mão de Deus está estendida sobre as funções do teu coração, elas estavam comprometidas até agora. A mão de Deus está estendida sobre as funções do teu pulmão, porque ele não sugava a quantidade necessária de ar para o teu coração. As fibras estavam muito juntas. Eu não sou médico, então vamos lá na forma rústica. Trazendo muita fadiga, muita dor, uma sonolência fora do normal, sensação de dormência, até na língua às vezes, uma sensação de dormência, de mal-estar, mas a mão do Senhor chegou com um projeto de cura. Ele é o seu cardiologista, ele normaliza a pressão arterial da irmã, ele é o seu neurologista, ele desinflama, e ele é o seu pneumologista, ele coloca as fibras em espaços exatos, para que a irmã sugue a quantidade de ar necessária, e todos estes sintomas citados sumam e o nome dele seja glorificado na tua saúde. Amém. Outra coisa interessante, fica em paz e passe a mudar de pedido para gratidão, porque o general vai bater continência na porta da tua casa e ele vai operar um milagre de libertação e de salvação e de pacificação numa situação de desencontro que houve. Jesus está te honrando e o nome dele será louvado nisto aí. Aleluia. Imagine a dificuldade daquele moço de não ter oportunidade de verbalizar, de responder o que estava sendo questionado, de conversar e conviver bem na sociedade. Então, sempre um estranho no ninho. E isto geraria especulação, complexos, angústias, aflições, sintomas emocionais piores impossíveis. Este moço vivia. Mas, ao ser tocado por Jesus, ele passa a ouvir. Então ele não seria mais um complexado. Ele não seria mais um discriminado. Ele não seria mais observado pelo defeito, que causava até sensacionalismo. Ou eu estou enganado? É nosso isso, irmãos. Nós temos probabilidade para isso. Meu querido, você tem uma gravata vermelha. Faça assim com a mão. Isto. Faça assim, olha. O pouco que eu consigo enxergar aqui, eu vejo que você é um rapaz novo. Pode abaixar. Mas a mão de Deus está fazendo um rebuliço de cura na tua saúde cardiológica esta noite aqui. Deus me mostra um movimento na região do teu coração, como se fosse algumas agulhas extremamente finas. Elas fazem um toque na pele que reveste o teu coração. E quando elas fazem este toque, elas dão mais liberdade a esta pele para ela aquecer ou comportar melhor o teu coração. Então ele estava até agora apertado. Há dificuldades respiratórias, há problemas de ordem circulatória, há fisgadas e pontadas na região do peito, mal-estar, mas agora chegou a hora do teu milagre. O cardiologista faz um milagre
Tu tens sido um verdadeiro livramento. Deus tem te dado livramento. O Senhor não permitiu que desenvolvesse uma miocardite em você. E hoje Ele vai encerrar a probabilidade deste avanço de desenvolver isto. Inclusive vai devolver circulação normal aos teus pés, porque os pés estão sentindo mais. Inclusive a temperatura do teu físico tem estado comprometida por conta destes bloqueios de aperto ao músculo do coração. Mas Jesus chegou, os teus pés vão desinchar, eles não vão doer, não vai ter mais sensação de cãibra, o teu peito vai voltar a ter respiração normal, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua saúde. Ser curado na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Canta e dá graça. Grande é o Senhor Jeová. Agora esse moço iria poder falar e conviver no meio da sociedade. Iria poder ouvir, para que o sentido da fala se normalizasse. Nós, às vezes, irmãos, nos colocamos numa redoma. Os problemas, as lutas e as dificuldades da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Ele nos motivava a acreditar, se Ele venceu estando conosco, nós vamos vencer também, seremos mais do que vencedores. Porém, Ele nunca nos enganou e nos iludiu de que não passaríamos por momentos difíceis aqui. Estes momentos difíceis nos constrangem e nós nos abafamos e deixamos de ouvir toda e qualquer palavra que traga motivação, movimente a fé. Sabe por quê? A boca vai falar, como Jesus diz, do que o coração estiver cheio. Quando os meus ouvidos estão tapados, ou com dificuldade de ouvir a voz de Deus, os bons conselhos dos amigos, de conviver livre e liberto na sociedade, quando os meus ouvidos estão movimentados por acusações, pressões na consciência, minha mente está tirada da realidade, eu acumulo frustrações, traumas, eu não vou ter condições de ouvir nada que seja bom. Quando também eu me interesso em ouvir só notícias de desgraça, até porque alguns sentimentos de vingança e outras coisas mais podem estar no entorno disso, eu não vou conseguir de maneira alguma ter comunhão com o Espírito Santo para ouvir a voz de Deus nos meus ouvidos. Não, eu vou me tornar escravo. E a Bíblia me diz, o sábio irmão escritor aos Hebreus nos diz, que até a consciência pesada que o pecado deixa, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, todas as maldições também que o pecado deixou, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário nos deu liberdade. O que era cativo, Ele levou preso com Ele, nos libertou. Então eu não posso ter características do homem anterior, do homem velho. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quando eu tenho características das coisas velhas do mundo, a tendência é o meu ouvido estar agravado para a voz de Deus. Agora, quando eu permito o toque do Senhor na minha audição, nos meus ouvidos, eu sou verdadeiramente liberto. Liberto. Eu não vou me deixar ser seduzido por nenhuma proposta. Eu não vou me deixar ser levado por nenhuma opinião contrária ao que Deus tenha comigo.
Eu não vou ser prisioneiro do pecado. Eu não vou ser prisioneiro de pessoas amarguradas, que não têm uma palavra para dizer que seja boa, que não são motivadoras, que não vão nos levar a Jesus, só vai nos afastar. Mas o dedo do Espírito Santo de Deus está entre nós esta noite, para um toque na nossa audição nos libertar. Aleluia. De Camoiesaia. Aleluia. Esse homem agora, também ele teria, obrigado, Arildo, liberdade para ouvir o que quisesse, porque ele saberia verbalizar respostas. Então ele teria liberdade para ouvir o que quisesse. Ali na fileira de cadeiras que está a Beth. É Beth Félix, né? Porque tem outras pessoas também chamadas de Beth. A última moça lá. É o seguinte, Deus me mostra o seguinte. Um movimento especial do céu. Primeiro na tua saúde. O Senhor está trazendo uma composição exata ao teu sangue esta noite aqui. Você estava com sangue, com processos de descalcificação, com falta de ferro, vitamina A e vitamina D. O Senhor chegou equilibrando o teu sangue esta noite aqui no sentido de saúde. Deus está normalizando a composição do teu sangue. Ele também estava com tendência de engrossar, porque há mudanças hormonais que você tem vivido, e o teu sangue estava com tendência de engrossar. Este engrossamento trazia peso nos pés e nas pernas, e algum mal-estar também nos joelhos. Mas o Senhor chegou e trouxe saúde ao teu sangue esta noite aqui, e o nome do nosso Deus é exaltado nisto. Você vive um momento de questionamentos. O Senhor me diz que você tem olhado para dentro de si e tem sentido, nada aqui será expositivo, porque nosso Deus não faz isso. Você tem sentido um medo de uma etapa nova que você tem vivido. Então, medo, em alguns momentos, insegurança. Isso tem gerado crises de identidade interna. Mas o Senhor está operando um milagre de calma dentro das tuas emoções agora, tranquilizando as mesmas. E o Senhor manda eu te dizer que agora é tempo de cantar. O inverno passou, você é um milagre me ouvindo aí. Você é um milagre me ouvindo. Você é um milagre do lado deste menino. Eu não lembro o nome deste menino. Você é um milagre do lado deste menino. É uma coisa inexplicável a tua história. Você é a mão de Deus que puxou das garras do mal. Não estou dizendo que você tinha uma vida desequilibrada e imoral, não é isso. A mão de Deus te puxou das garras do mal para não ser depressiva, enfim. Agora é um tempo de cantar, um tempo novo. E o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. E a tua história vai levar uma grande vitória para a tua família no sentido espiritual, onde o Senhor vai salvar, resgatar, libertar e operar uma obra que não passa por tua cabeça que Ele poderia fazer isto. Hoje não passa. Mas não passam 3 meses sem que Ele comece a sinalizar que vai chegar salvação e libertação. Aleluia. Onde eu estava, Jesus? O rapaz não conseguia verbalizar o que sentia. Ao ser tocado em ouvir, também ele poderia, a partir daquele momento, selecionar o que poderia, o que deveria ouvir ou não. Deus fazia um milagre, mas esse rapaz precisava estar preparado, apto, para viver o milagre e saber administrar o milagre. Porque os ouvidos abertos daria a ele liberdade.
não só de expressão, mas de seleção, o que eu devo ou o que eu não devo ouvir. Agrega ou diminui? Estou errado. Porque também ele poderia falar, responder, ter liberdade de expressar os sentimentos verdadeiros. Até então, não, ele era preso. Quanta gente com a língua presa na mágoa, presa no trauma, presa na inferioridade, presa na revolta, presa no medo, na angústia, na insônia. Sabe por quê? Não conseguiu ouvir com nitidez a voz do céu. Mas agora ele teria liberdade de responder sim ou não, de dizer o que estava dentro dele. Tem hora que você tem que falar. Tem hora que você tem que falar. Eu não sou médico, mas muitas das doenças, isso tem comprovação científica. Muitas das doenças físicas, elas são nada mais, nada menos que psicossomáticas a problemas internos de ordem emocional. As pessoas passam anos escravas, sem falar, sem colocar os pingos nos is, casamentos de fachada, porque não há um diálogo verdadeiro. Cônjuges angustiados, dividindo o mesmo teto, mas não se conhecem de verdade, porque estão presos a amarguras do ontem. Ou ouviu-se uma palavra, quando há um momento de adaptação, nós somos diferentes. O amor nos ajuda a superar tudo, sim. Mas somos diferentes. Então nós vamos nos adaptando nos nossos relacionamentos conjugal, fraternal. Nós vamos nos adaptando a suportar um ao outro. Paulo ensina lá aos irmãos em Colossos que nós devemos suportar as fraquezas. Porque todos temos. Não é algo simples, jamais, de forma alguma. Mas é possível. Com o auxílio do Senhor é possível. Com o toque de Deus na nossa audição é possível. Mas nem sempre fazemos isso. Optamos pelo silêncio, pela indiferença. É sério isso, irmão. Começa aqui por mim, o Senhor falando conosco, ai. Optamos. Quantas pessoas escravas de sentimentos que não são colocados para fora. E pasme, nós não sabemos orar, eu já disse. Quem nos ajuda, nos auxilia a orarmos é o Espírito Santo de Deus. Mas em alguns momentos nós somos tão turrões que nós não queremos dar liberdade ao Espírito Santo, porque quando dermos ou darmos liberdade a Ele, vai se executar a vontade de Deus, que é soberana sobre tudo. Mas eu não quero a vontade de Deus, eu tracei o que o Senhor deve fazer, e se não tomo cuidado, eu inverto os valores. Eu quero ser o Criador e Ele a criatura. Eu determino, eu peço, eu não aceito. Entenda aí o que eu estou falando, eu não estou agredindo nenhuma forma de expressão de fé. Aí é diferente. Estou falando a realidade dos sentimentos. Eu não aceito, comigo as coisas são assim, eu nasci assim. Vou morrer assim, não é? Eu nasci assim, na minha casa as coisas eram assim. Meu pai me ensinou desse jeito, minha mãe daquele outro jeito. E vamos guardando. Este rapaz não teria mais nenhum problema interno
que pudesse trazer a ele consequências, porque ele poderia verbalizar. Deus está abrindo os teus lábios esta noite. Deus está tirando o que prende a tua língua, até para glorificar. Aleluia. Até para dizer eu te amo. Te amo minha esposa, te amo meu esposo, te amo meus filhos. Eu tenho uma menina de 6 aninhos, a Daniela. O dia todo, totalmente diferente da outra. O dia todo, se nós estivermos perto, ela diz, papai te amo. Mamãe te amo, titia, vovó. Até para o animalzinho, ela diz. Eu olho e digo, Jesus, essa não vai ter nenhum tipo de problema emocional. Porque de criança, claro que eu pude servir de referência, eu e a mãe, dizendo em algum momento para ela isso. E o que é salutar e deve ser dito. Mas ela consegue verbalizar. A outra é mais discreta. Ela verbaliza. Eu olho e aprendo e digo, Jesus, essa não vai ter nenhum tipo de problema de ordem emocional. Porque ela coloca para fora a realidade do coração. Este rapaz poderia colocar para fora a realidade do coração. E dizer, verbalizar aquilo, para ser liberto. E viver com intensidade o milagre que ele tinha recebido. Há alguma coisa que prende aí os teus lábios, os nossos lábios. Deus está disposto a tirar isto hoje. A cortar uma tesourinha do Espírito Santo. Minha irmã nasceu com a língua presa. E isto foi descoberto pelo médico. E ele disse, na época, fazem alguns anos já, ele disse para minha mãe, eu vou cortar a língua desta criança, agora sem anestesia, porque é fácil a cicatrização. Se eu deixar passar algum tempo, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Se eu cortar agora, vai sangrar um pouco, eu vou estancar o sangue, isto ficou marcado. E esta menina não vai ter dificuldade de pronúncia, não vai precisar passar por um fonoaudiologista. Olha, minha irmã fala. E fala normalmente. Porque o problema foi resolvido na raiz. Aleluia. Há uma tesourinha do céu, um bisturizinho do céu. Nasce, cante, sob a lavacéria. Um bisturizinho do céu na mão do Espírito Santo de Deus esta noite, para cortar do início, da raiz, o que está ficando dentro do coração e causando amarguras e angústias e dores e tudo mais. Agora o moço poderia falar, principalmente falar a verdade. Não viver mais uma mentira, ou não ser mais uma mentira ambulante, ou uma condição de constrangimento que passasse, por onde passasse, todos iriam notá-lo por suas dificuldades. Agora ele seria notado porque foi alcançado por um milagre. E onde chegasse, ele poderia dizer o que queria, o que pensava, e o que estava determinado por Deus naquele momento para a vida dele. A prova maior é que o Senhor disse, olha, mantenha-se calma aí. Os lábios, o ouvido se abriu, a prisão da língua saiu. Olha, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais diziam a ele, não fale nada, mais ele dizia, Jesus me curou. Vocês não me enganam mais. Quando falam e eu não sei responder, vocês não me levam mais para caminho errado, porque eu sei discernir a voz de Deus agora. Vocês não me escravizam mais de medo e de angústia, por não me entenderem. Ande, subedeia, bloqueia, sé. Até diante de Deus ele iria rasgar o coração. Rasga o coração hoje, irmão. Chora. Baba, me perdoe a maneira de expressão, vamos descontrair um pouquinho, ai. Chora, baba, grita, mas fale o que está dentro de ti para o Senhor, porque Ele quer operar um milagre. Ele já te reservou.
Mesmo estando todos juntos, ele sabe qual é a minha necessidade, uai. O moço saiu falando e contando. Conte o que o Senhor fez por você. Conte. Grite o que o Senhor fez por você. Verbalize, testemunhe. Mostre a realidade na sua casa, para a família. Porque através do seu milagre, Jesus realiza novos milagres. O povo ficou maravilhado, pode ter certeza. Que ao invés de se constrangerem ou espantarem-se com o que o rapaz fazia, eles começaram a dizer: olha, de uma maneira sobrenatural ele opera milagres. E faz corretamente. Tudo que faz é certo e faz bem. Ele fez ouvir o surdo e falar o mudo. Jesus não faz as coisas pela metade. Era o que estava sendo dito aqui. Não, o Senhor, mas ele vai... Ei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e é em mim. Se eu estiver nessa tonada aí, tem alguma coisa errada e é em mim. Jesus, quando chega, é para resolver o problema de uma vez. De uma vez. E o testemunho está aqui. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe quando a gente vai tirar sangue, pastor Ivaldo? Eles colocam uma cordinha aqui assim, né? Uma mangueirinha. Para que a nossa veia salte um pouco mais. E seja inserido a agulha e o sangue seja tirado. É uma forma emblemática de Deus me mostrar várias borrachinhas. 3 no antebraço do pastor, uma na panturrilha, 2 nos pés, outra aqui assim nesta região, outra na região aqui lombar. O Senhor diz dentro do meu coração, cada uma destas regiões citadas tinha um movimento errado no teu sangue. Então diríamos assim, em alguns espaços daqui, ele fica brigando para circular. Na panturrilha, ele fica brigando para circular. Então aqui ele fica mais grosso, outro pedaço fica mais fino. É uma coisa que não se explica de forma natural. Mas o céu chegou num milagre de cura. De cura, o irmão pode fazer o exame, porque o Senhor vai equilibrar o teu sangue esta noite. Estas regiões, elas têm tendência a doer, a trazer mal-estar. Até a visão do Senhor está sendo alcançada pelo nosso Deus esta noite aqui, porque a pressão do olho estava comprometida, porque aqui também o sangue está todo virado de ponta cabeça. Mas Jesus chegou num operar de milagre a favor do pastor, e o nome do nosso Deus é que é exaltado nisto aí. Aleluia. Canta e dá graça. O pastor Elias me deu liberdade. Então por isso eu quero te convidar a ficar em pé. Fique em pé, meu querido, por gentileza. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Sheboderi reisai oboia face alá boia séria. Glória a Deus. Eu quero te convidar, se você está enfermo, fisicamente falando, e Deus não me mandou dirigir a ti, vem até aqui à frente, nós queremos orar para o Senhor te curar também. Ele cura. Tem fé? Venha em nome de Jesus Cristo. Escravizado talvez por alguns sentimentos, venha em nome de Jesus Cristo até aqui. Nós queremos orar por você e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Aleluia. Venha em nome de Jesus Cristo. Isto, venha. Venha, meu querido, em nome de Jesus. Eu vou aguardar aqui, ó, um minutinho só mais. Eu preciso dizer uma coisa para esta jovem aqui. Vamos lá.
O Senhor está fazendo um movimento de libertação em você esta noite aqui. O diabo tem te escravizado com enfermidades físicas, mas a origem está nas condições emocionais. Você não soube lidar com perdas e decepções. E não soube lidar com os ímpetos de revidar desaforos. Eu estou procurando palavras. Então, você tem opressão na mente, na memória. E o inimigo faz alguma festa. Mas ele foi descoberto esta noite e o Senhor vai te libertar. Você tem medos inexplicáveis, sensação horrível de perseguição, uma coisa horrível. Você tem dores nos braços e nas pernas e na região lombar, piores impossíveis, e rompantes de nervoso que até você fica sem condição de se suportar. Mas Jesus chegou num processo de libertação. Aleluia, eu não sou sensacionalista. E aqui não vai ter nada de entrevista de diabo, porque aqui, aliás, nós estamos na Assembleia de Deus. E glória a Deus por isso, onde existe estudo bíblico. Mas eu vou pedir, eu vou proteger a senhora hoje, a pastora. Eu vou pedir para a Josi. A Josi vai colocar a mão sobre você. Eu vou proteger a pastora agora. E não que ela não esteja preparada para tal. E também não vai haver nenhuma retaliação contra mim, nem contra a Josi. Coloque a tua mão na cabeça dela, Josi, e dá uma ordem. Em nome de Jesus Cristo, opressão maligna, desespero, medo, angústia, nós te rejeitamos. Insônia, nós te rejeitamos agora em nome de Jesus. Tontura do inferno, nós te rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. Descontrole emocional e na temperatura, nós te rejeitamos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ao toque das mãos da serva de Deus, esta serva do Senhor vai ser liberta, e o nome do nosso Deus aqui será glorificado nisto. E outra coisa, vale ressaltar, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nenhuma retaliação contra a minha casa, nenhuma retaliação contra a casa da Josi, porque nós estamos firmados e guardados debaixo da proteção do nome do Senhor, e a vitória desta jovem é a nossa. Jesus, eu te glorifico por tua fidelidade e misericórdia em ter nos concedido esta oportunidade ímpar de estarmos aqui na tua casa ouvindo uma porção da tua palavra. Vieram servos teus aqui que estão enfermos fisicamente falando, enfermos emocionalmente falando, e eu quero te pedir, o Senhor é médico, o Senhor é ortopedista, cardiologista, neurologista, hepatologista, otorrinolaringologista, proctologista, ginecologista, reumatologista, dentista. O Senhor é clínico geral, aleluia, aleluia. O Senhor é oncologista, aleluia. Nós ordenamos a bênção da cura agora, onde estiver alojada toda e qualquer enfermidade. Nós ordenamos em nome de Jesus que isso seja repreendido, que haja também calma. Deus, onde houver uma crise emocional, existencial, o Senhor também é psiquiatra, psicoterapeuta, terapeuta, psicólogo, psicanalista. Alguns aqui podem estar com necessidade de falar, os teus ouvidos não estão agravados para ouvir. Ouça corações gritantes aqui, pulsantes, e em nome de Jesus Cristo, que Efatá passeie entre nós esta noite, que seja aberta, aleluia, louvado seja Deus, que seja aberta a realidade, e o nome do nosso Deus seja louvado nisso, crendo debaixo da tua fidelidade, nós te agradecemos, amém. Pode voltar para o lugar abençoado. Pastor Elias, Deus abençoe o senhor, amém.